Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Agora o capítulo 2.1a, os efeitos colaterais da ejaculação que você nem imagina. Bom, esse capítulo, por ele ser um pouco extenso no livro, eu resolvi, para as aulas gravadas, dividir entre capítulo 2.1a e 2.1b, certo? Bom, uma coisa, como se diz no ditado popular, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ejaculação e orgasmo são coisas diferentes, né? Para a cabeça do homem, ele acha que é tudo a mesma coisa, né? Mas não, são processos diferentes. Não o orgasmo em si, mas o prazer, né? Porque a gente tem que também delimitar o que é essa questão do orgasmo, né? Na ciência convencional seria a ejaculação para o homem. Mas você pode ter prazer, e eu digo que um prazer de melhor qualidade, né, que não causa nenhum malefício para a sua vida, seja ela emocional, biológica, espiritual, né, sem a necessidade de estar utilizando o programa de reprodução, porque no sexo a gente não faz sexo para reproduzir. Lógico que em determinadas ocasiões, se for esse o intuito do ato sexual, que é um em milhares, né? Bom, a ejaculação é uma resposta reflexa muscular a um determinado número de estímulos, né? Então, quando chega a um ponto de exaustão, geralmente, existe a ejaculação para reprodução. Você pode, através de um choque, receber um choque. Igualmente é como acontece com os touros em reprodução, você tem um objeto que é introduzido no ânus dos touros, que vai ao lado da próstata, que toca a próstata dos touros, é chamado um eletroejaculador, que quando ele solta um estímulo elétrico ali, ele ejacula naquele momento. Quer dizer, ele teve interesse sexual, ele teve um contato com uma fêmea? Não necessariamente. Através de um estímulo houve ejaculação. Então, são dois processos diferentes. A ejaculação, para quem está estudando sexo casto, é o fim do prazer. É quando se chega aquele momento, tem ejaculação, você acabou. A partir dali, a relação sexual. Então é algo indesejado. Não é no momento em que você tem a intenção de ter filho, porque somente para isso serve a ejaculação, somente para a reprodução, nada mais. O problema é que os seres humanos, eles foram perdendo ao longo do tempo esse controle da ejaculação. O controle de você ter o ato sexual sem chegar à ejaculação para a reprodução. Isso a gente, pelos nossos estudos, pelo que o livro traz, vocês vão ver que a humanidade, em algumas áreas da humanidade, alguns povos, algumas culturas, eles tinham essa habilidade de controlar essa ejaculação. Né? Porque senão iam se parecer como os animais, que não controlam a ejaculação. Na verdade, eles têm o ato sexual por ser algo prazeroso ali naquele momento, mas é o intuito da reprodução somente. Por isso que tem estação de monta, né? Não tem um período de reprodução constante como os seres humanos. Tem, porque senão ia acabar com a espécie. Né? Ia perder toda a vitalidade, nós vamos ver mais adiante. Então é algo que é estacionário num período. Já os seres humanos não têm esse período estacionário. Né? Então, já que nós não temos esse período estacionário, a gente tem que ter uma dinâmica diferente. Uma forma de trabalhar a sexualidade diferente dos animais. Certo? Então, a gente vê que
a maior disparidade no comportamento entre homens e mulheres tem como causa o orgasmo. Isso poucas pessoas já tomaram conta disso. Por que homem e mulher é tão diferente um do outro? Vamos voltar um pouco no tempo e perceber como nós éramos quando criança. As crianças, se a gente dá uma analisada, antes da puberdade, antes do amadurecimento sexual, não existe uma diferença muito grande entre o comportamento de meninos e meninas. Essa diferenciação ela é bem menos presente. Só começa a ficar com comportamentos bem expressivos a partir do amadurecimento sexual, a partir da puberdade. É onde os meninos começam a encapetar na gíria popular, né? Mas antes não. Antes eles são bem similares. Lógico que existem as diferenças, né? Mas elas não são acentuadas. Certo? Então, a gente vê essa diferença dos comportamentos entre homens e mulheres, né? Como os homens são mais violentos. Olha, e essa agressividade aqui só existe depois da puberdade. A puberdade infantil, a gente pode dizer que ela começa ali entre 9 e 10 anos de idade. É bem precoce. No momento em que esse menino já começa a se masturbar, né, essa menina, a menina também, mas nem tanto. Né? Jung já falava isso há muito tempo, que os meninos são escravos da questão da masturbação. E as meninas, às vezes, fazem a masturbação sem saber o que está fazendo. Sabe? Por inocência. Mas não tem essa constância no vício. É algo que é de menor intensidade do que os meninos. Né? Nós vamos ver porque existe uma diferença no sistema de recompensa entre homens e mulheres também. O homem parece que tem essa oscilação dopaminérgica maior. Alguns cientistas estão estudando essa área. Bom, olha a violência, como que ela é grandiosamente mais masculina do que feminina. Né? Olha a violência doméstica, como que tem até a lei de Maria da Penha, como que as mulheres sofrem com a violência dos homens. Né? Então, as cadeias estão cheias aí de pessoas que cometem crimes na área da violência, né? A violência dentro dos matrimônios, dos lares, os ciúmes, das pessoas assassinadas por ciúmes. Quantos são homens, quantos são mulheres? Né? Promiscuidade, compulsão ao consumo de pornografia, estritamente masculino. Está aumentando no mundo feminino. Por quê? Porque a mulher está querendo imitar as coisas ruins do homem. Né? O empoderamento feminino está indo para um lado totalmente errado. Ela está querendo ter um lugar como o homem tem no espaço. Quer dizer, ela está querendo fazer as mesmas coisas que os homens estão fazendo, as coisas erradas que os homens estão fazendo. Né? Se viciando em masturbação, com brinquedos eróticos, consumo em pornografia, aumento do consumo de drogas, de álcool. Né? Então, quer dizer, ela está se masculinizando. Frios espiritualmente. Olha como os homens são mais frios espiritualmente do que as mulheres. Entra nas igrejas e vê. Quantos homens tem, quantas mulheres têm. Né? Então a gente vê que as mulheres são muito mais propensas à espiritualidade. Né? Menos escolarizados. Os homens são muito menos escolarizados hoje. Na verdade, quando a mulher já começou a ganhar o mercado de trabalho e tudo mais, ela já foi ganhando e dominando em relação ao homem. Olha nas faculdades. Quantas mulheres têm, quantos homens têm. A proporção de mulheres em relação a homens dentro das faculdades é enorme.
É muito maior o número de mulheres. Os homens são menos altruístas, quer dizer, a mulher, ela que faz parte da questão da espiritualidade, a mulher é mais dada, ela é mais voltada à caridade, a pensar no outro, né, a levar uma palavra amiga. Então, assim, nem se compara. Mais doentes os homens são, consequentemente, vivem menos do que as mulheres. Então, olha a proporção de viúvo com viúva. Analisa. Tem muito mais viúva do que viúvo. Os homens morrem muito mais cedo, assumem riscos, né? Muito mais do que as mulheres, não medem consequência, não procuram um médico. Aí você vai pensar assim, mas isso é do homem, isso é natural do homem. Não necessariamente. Se tornou algo natural pela ciência, por quê? Porque o homem tem esse comportamento de compulsão desde a sua maturidade sexual, que dá a propensão dele se comportar como um animal, dele ter esse desequilíbrio neuroquímico, dele ter essa dificuldade de lidar com suas emoções, dificuldade de lidar com a questão racional, dificuldade de lidar, né, com vários aspectos da sua vida em relação às mulheres. Então, não necessariamente é porque todo homem é assim, não. Quase todos não conseguem controlar o seu instinto sexual. E são favoráveis a várias compulsões, né? Olha as comunidades terapêuticas. Olha quantas comunidades terapêuticas de tratamento de álcool, de droga, existem, masculinas e as femininas. É quase totalidade de homens. Por quê? Porque o homem é mais propenso à compulsão. Esse sistema de recompensa cerebral dopaminérgico, né, ele tem uma diferenciação dos homens. Ele tem, quando começa esse desequilíbrio, ele tende a sempre estar em desequilíbrio. Por isso que troca um vício pelo outro, afunda em determinados vícios, passa de uma compulsão para o outro. Isso vai o resto da vida, e desequilibrando toda a sua área comportamental. Certo? Então, assim, é algo bem complicado, porque ele acaba tendo o comportamento dos animais. O que a gente chama de pecados capitais hoje, né, os defeitos de caráter, são comportamentos de quê? De um humano que agem como um animal, né, um macho alfa. Essa balela que a gente escuta aí hoje na atualidade, ele agir como um animal. Até a simbologia da figura, da representação de um homem como animal, a gente vê na figura simbólica do demônio. O que é o demônio? É um homem, né, com características animais. Características da serpente, ou do bode, ou do boi. Né? Isso é uma figura mitológica em todo mundo. Ela está presente em todo mundo. Quer dizer, o homem, quando ele age como animal, ele está totalmente equivocado. Né? E nada mais é que todos os comportamentos, os defeitos de caráter, os pecados capitais, né, os 7 grandes pecados capitais, nada mais são do que os comportamentos dos animais que o homem começa a assimilar e toma para si. Né? A ira, vamos ver, a ira. Os animais, eles têm esse comportamento totalmente expresso. Por quê? Porque é uma competição. E na competição, quem vence é o mais forte. E a força física é expressa através da ira, né, da demonstração de agressividade. É assim que os animais se destacam nas suas competições, até vencer, num dos mamíferos, o macho alfa, que é aquele que vai ser o dono do harém. Né? A vaidade, o orgulho, né? A palavra galanteio. Né? Fulano é galanteador. De onde vem? Do galo. É a forma de andar todo, né, se exibindo.
né, na ponta dos dedos, a forma de se exibir para o rebanho, né, que é a vaidade, o orgulho, de mostrar que é o bonzão, que é ele que manda, que eu sou aqui o macho alfa, papapá, né? A inveja ou o ciúme. Olha como tem inveja e ciúme os animais. Tipo assim, chega um outro macho, um macho que não é um macho alfa, perto de uma fêmea, o macho alfa vê aquilo lá, ele vai com força total para tentar destruir aquele macho. Se deixa, ele mata aquele outro macho. De o que é isso? É o ciúme, a inveja, né? A preguiça ou a má vontade. Olha como é que os animais, depois de uma compulsão, como eles ficam preguiçosos. E essa compulsão pode ser o próprio ato sexual, pode ser uma orgia alimentar que eles têm, né? Então, aquela preguiça de sair para outro lugar, ou a má vontade de ajudar o outro. Também, cada um por si no mundo animal, né? A ganância. Quem tem mais força come mais, domina o território, né? E só para ele, o pasto melhor só para ele, áreas de alimentação só para os mais fortes, ali, só para aquele determinado grupo. Então, assim, com aquele macho alfa que lidera, pode ver, as leoa caça, quando chega o leão lá, ele não respeita a leoa que caçou. O leão vai lá e bate nas leoas e ele come primeiro. É assim? Então, porque é a ganância. E por último, a luxúria, que é dos 7 pecados capitais, o relacionado à sexualidade. Ou todos os outros nomes que a luxúria tem, principalmente no mundo religioso, né? Que a gente chama de concupiscência, promiscuidade, fornicação, lascívia, impureza, adultério, prostituição, imundícia, abominação, devassidão, etc. São todos os outros nomes que a gente vai ver, principalmente quando a gente estiver na parte do estudo bíblico, como que eles estão presentes, né, na Bíblia e nos outros textos relacionados ao defeito da sexualidade. Por quê? E esses comportamentos todos aqui, quando eu desequilibro o comportamento da luxúria ou da sexualidade, eu fomento mais todos esses defeitos de caráter aqui. Quer dizer, eu dou um grau a mais, uma força maior na ira, na vaidade, no orgulho, na inveja, na gula, na preguiça, na ganância. É como se fosse um motor que jogasse mais gasolina quando é desequilibrada a sexualidade, que predispõe a esses outros defeitos ter mais força ainda. Nós vamos ver isso. Que é aquele desequilíbrio dos instintos. Quando o equilíbrio do instinto da sexualidade decai, ele altera o equilíbrio do instinto da alimentação e da preservação. Está tudo aqui dentro. Quer dizer, desequilibrou a sexualidade, desequilibra todo. E dos 3 instintos, o mais forte, é o que mais libera dopamina, é o instinto da sexualidade. A energia sexual, ela é igual o que a gente chama de libido, né? De tesão pela vida. Né? Esse instinto, em sua forma animal, atua em nossas vidas de forma a realizar determinado objetivo. Né? Seja ele comprar, ostentar, difamar, impor, dominar e muito mais, garantindo que podemos chamar de poder de expressão ou sedução. Isso aqui é Freud. Freud já dizia isso há 100 anos atrás. Então a energia sexual hoje, quando não ela é bem canalizada para o programa de afetividade, quando eu somente utilizo o programa de reprodução, quer dizer, eu não consigo, principalmente o homem, não consigo diferenciar o que é ejaculação do que é prazer sexual, eu acho que é tudo a mesma coisa, eu vou tentar compensar, porque vai ter o desequilíbrio dos outros instintos, eu vou tentar compensar esse desequilíbrio do instinto sexual, preciso comprar para obter felicidade, para obter poder, para ter coisas para mostrar que eu sou poderoso, né?
Eu vou competir com os outros, achar que eu sou melhor porque eu tenho um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, e eu sou melhor. Né? Sou melhor naquele serviço em relação ao outro. A competição, né, na vida. A ostentação, que é a vaidade. Né? A difamação, que é a inveja. Né? Se eu não consigo ser igual ao outro, eu faço o outro tentar se rebaixar para que aí eu possa ser maior do que o outro. A imposição, né? A dominação. Então, tudo isso, essa disfunção do instinto sexual, esse desequilíbrio do instinto sexual, faz com que várias coisas do nosso comportamento humano sejam expressas no nosso dia a dia, e a gente acha isso algo natural. Os 7 pecados estão relacionados aqui. Os 7 pecados capitais, os 7 grandes defeitos da humanidade estão expressos. No momento em que eu aprendo a controlar a minha sexualidade, o meu instinto sexual, eu vou sendo feliz com o que tenho. E eu começo a ter uma felicidade muito diferente da felicidade que o mundo traz. E Jesus mesmo já disse há muito tempo atrás, você tem que viver no mundo, mas você não pode ser do mundo. Então eu não posso ser escravo da felicidade que o mundo me traz. Né? Dessa correria, dessa loucura, dessa competição. Não, eu tenho que ter a felicidade da criança, da pessoa pura. Aquela que é verdadeira, herdeira do reino dos céus, como Jesus nos diz. Da criança que é casta. Então, aprender a felicidade verdadeira, tranquila, somente com o equilíbrio da sexualidade. Caso contrário, eu estou totalmente desequilibrado em todas as áreas. E aí eu vou ter uma grande dificuldade na vida. Ok? Então, nossa aula termina por aqui. Até a próxima aula.